O que era o tabernáculo? Onde se deu a sua origem? Qual era o seu propósito e a sua finalidade? Do que constituiu seu mobiliário? Quais foram os materiais utilizados para a sua construção? Que lições podemos extrair desta tão importante obra descrita na Bíblia Sagrada e de que forma podemos aplicá-las em nossa caminhada cristã? Estas e outras perguntas serão respondidas a partir de agora em uma série de vídeos com 7 unidades que a Mocidade, Geração de Adoradores da Congregação Nova Jerusalém AD Palmas, Tocantins, preparou para nós. Então fique com a gente e saiba mais. Sempre foi do anseio de Deus habitar no meio de Israel. Por esta razão, ele ordenou a Moisés que, juntamente com todo o povo, construísse um lugar separado para adoração. Este lugar era o tabernáculo do Senhor, um santuário móvel que acompanhou os hebreus durante sua longa peregrinação de 40 anos pelo deserto. Enquanto o povo de Israel se encontrava acampado no deserto, junto ao Monte Sinai, o Senhor deu a Moisés instruções detalhadas para a construção deste santuário de culto. Seu propósito era o de aumentar e fortalecer os laços de comunhão com o seu povo, o povo de Israel, o qual ele havia libertado do cativeiro egípcio e do poder de Faraó. Assim, Deus trabalha para que o homem o conheça de forma pessoal e íntima. O tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. Uma curiosidade bem interessante é que em Êxodo capítulo 33, versículo 7, nos diz que Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, ao que indica esta tenda não se tratava do tabernáculo propriamente dito, uma vez que ela era instalada fora e, por que não dizer, bem distante do acampamento, em contraste com o que lemos em Êxodo capítulo 25, versículo 8, onde nos diz: "E me farão um santuário e habitarei no meio deles." Esta tenda era chamada por Moisés de tenda do encontro ou tenda da congregação. Conforme lemos nos versículos seguintes do mesmo capítulo, vemos que esta tenda fora do arraial servia para que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Era das mediações desta tenda que Josué, o auxiliar de Moisés, não se afastava, conforme lemos no versículo de número 11. O tabernáculo, entretanto, ficava no meio do arraial. As 12 tribos, em grupos de 3, foram colocadas a uma certa distância ao redor do tabernáculo. A tribo de Levi não foi contada por ter sua parte na guarda do santuário. Já a tribo de José foi dividida em 2 partes, Efraim e Manassés. Por ordem de Deus, a disposição das 12 tribos ao redor do santuário ficou assim: ao norte,
se assentaram as tribos de Dan, Azer e Naftali. Ao sul, se estabeleceram as tribos de Ruben, Gade e Simeão. Do lado oeste, ou seja, por trás do tabernáculo, se instalaram as tribos de Benjamim, Manassés e Efraim. Por fim, ao lado leste, ou seja, em frente ao tabernáculo, instalaram-se as tribos de Judá, Issacar e Zebulon. A tribo de Levi, por sua vez, foi dividida em 3 clãs, tendo suas respectivas disposições ao redor do santuário e seus respectivos encargos. Os Gersonitas se estabeleceram ao lado oeste, ou seja, por trás do tabernáculo, e ficaram responsáveis pela tenda e suas estruturas, como coberta, cortinas, cordas e véu. Os Coatitas se assentaram ao lado sul e ficaram encarregados pelos mobiliários, como mesa, arca, candelabro e altares. Por último, os Meraritas, que se instalaram ao lado norte e ficaram a cargo das tábuas, varais, colunas e bases. Pois bem, e é a partir de Êxodo capítulo 25 que o próprio Deus instrui a Moisés quanto à planta e aos objetos daquele templo móvel. A lista dos materiais que foram usados na edificação do santuário se encontra nos versículos 3 a 7, a saber, ouro, prata e bronze, panos de cores azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix para a estola sacerdotal e pedras preciosas para o peitoral. O ouro representa a glória de Deus e aponta para a glória e a realeza de Cristo Jesus. A prata fala de redenção ou resgate e aponta para o sacrifício expiatório de Jesus, que nos comprou com seu precioso sangue. O bronze fala de juízo, ou, em outras palavras, o julgamento do pecado, e apontava para a crucificação de Jesus no madeiro do Calvário. Os tecidos, por suas cores significativas, apontam-nos os 4 evangelhos pela ordem que estes aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, a cor púrpura se relaciona com a realeza e aponta para o Evangelho segundo Mateus, que é o Evangelho do Rei. Por isso que Mateus registra a genealogia de Jesus, pois um rei precisa provar a sua ascendência real. A cor carmesim se relaciona com o sangue e aponta para o Evangelho segundo Marcos, que é o Evangelho do servo sofredor. Diferentemente do que nos é apresentado em Mateus, Marcos não trata da ascendência de Jesus, pois um servo não precisa de genealogia. O linho branco, por sua vez, relaciona-se com o caráter justo de Jesus apontado no Evangelho segundo Lucas, que é o Evangelho do Filho do Homem. E como todo homem ilustre e nobre precisa de uma genealogia, o Dr. Lucas registra quem são os ancestrais de Jesus. Por fim, a cor azul, que indica sempre o céu ou tudo aquilo que é celeste. Vemos em João o Evangelho do Filho de Deus. Jesus era celestial em sua origem e natureza. A
madeira de acácia também nos traz a sua aplicabilidade. As tábuas vieram da floresta e cada tábua representa um cristão. Nós, como crentes, fomos cortados e derrubados aos pés de Cristo pelo arrependimento quando ouvimos o Evangelho. E depois de derrubados, fomos trazidos para a casa de Deus. E na casa de Deus fomos trabalhados. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo que se encontra em trevas, precisamos ser cheios constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito é a recomendação bíblica conforme lemos Efésios capítulo 5, versículo 18. O tabernáculo seria construído pelos israelitas com os recursos que obtiveram pela provisão divina quando saíram do Egito. Para a construção do tabernáculo, eles ofertaram voluntariamente e com alegria. Foi tanta a oferta que o povo trouxe, que foi necessária uma proibição para que se parasse de trazer material. O tabernáculo foi tão importante que o mesmo continuou sendo usado desde a entrada em Canaã até a construção do Templo de Salomão. As duas grandes passagens bíblicas que descrevem o tabernáculo e seus utensílios são Êxodo, capítulos 25 ao 31, nos quais Deus, no cume do Monte Sinai, revela a Moisés o plano, os materiais e os propósitos para construí-lo. E Êxodo, capítulos 35 ao 40, em que Moisés executa fielmente as ordens de Deus nos mínimos detalhes. No próximo vídeo, veremos como era a estrutura externa do primeiro compartimento, ou seja, o pátio, com suas medições, objetos e utensílios. Ela não tinha medida, nem a primeira não, nem a quarta e nem a terceira, não tinha medidas. Trazendo paralelo é igual ao amor de Deus para a nossa vida, sem medidas. A terceira... A terceira